Clique Ligue de hoje estamos falando de conhecimento, de acesso e de crescimento. E para aprender é preciso ler, ler e ler. Melhor ainda se for um conteúdo com qualidade e acesso gratuito. Confira a nossa primeira dica. Uma ótima dica para estudantes de qualquer idade é o site Domínio Público. O projeto é do Ministério da Educação e disponibiliza gratuitamente um acervo com mais de 150 mil livros e textos acadêmicos. No portal, você tem acesso a um banco de imagens, sons, vídeos e videoaulas. Uma extensa gama de conteúdos disponíveis em mais de 10 idiomas. E para quem procura um assunto específico, existe um filtro refinado de pesquisa para facilitar ainda mais as buscas. Você pode procurar por título da obra, nome do autor ou mesmo pelo tipo de mídia que você quer. O acervo conta com obras completas de autores consagrados como Machado de Assis, Fernando Pessoa e outros grandes clássicos da literatura. Além de todo esse material, o site disponibiliza hinos nacionais e gravações de orquestras de música erudita em MP3. Numa época em que o mundo cria barreiras ao acesso de obras culturais e científicas, o site Domínio Público nos mostra que a internet pode ser uma grande facilitadora para compartilhar o conhecimento. www.dominiopublico.gov.br. Divulgue, compartilhe. A educação pública brasileira movimentou mais de 3,5 bilhões de reais na aquisição de obras didáticas nos últimos 3 anos. A partir de 2015, os livros adotados por escolas estaduais e municipais passam também a ter uma versão digital. Esse é o tema do Clique Ligue de hoje. E quem nos indica para onde aponta essa fusão entre a velha lousa e as novas tecnologias é a Gislane Azevedo, presidente da Abrale, Associação Brasileira de Autores de Livros Educativos. Via web, Tadeu Terra, diretor de mídia digital da Pearson Brasil, também contribui com esse nosso diálogo para ampliar o conhecimento sobre esse tema. Tudo bem, Gislane? Tudo bem. Como vai, Godoy? Obrigado, vamos bem. Eu queria que você contasse um pouco dessa evolução da tecnologia e educação. O que vem primeiro? Como é que uma coisa não atropela a outra? Eu acho muito importante essa sua pergunta, porque assim, a sensação que a gente tem hoje é que essa discussão do digital, existe uma pressão muito grande, como se isso fosse salvar a humanidade. Pressão de quem? É uma pressão do mercado, é uma pressão, às vezes, das próprias famílias que acham que se o filho não tiver numa escola digital, ele não vai estar antenado no que acontece. E, assim, eu acho que o livro digital, ele tem que ser pensado dentro do contexto da educação no Brasil. Se nós formos pensar, se a gente for analisar, durante 500 anos, a educação no Brasil, ela esteve a cargo, esteve à disposição de algumas poucas pessoas, alguns pequenos grupos. Foi somente a partir da década de 30 que a gente começa a ter uma preocupação maior em universalizar a educação. E, de fato, assim, foi um processo muito lento. Em 1996 que, de fato, começa a entrega de livro didático para os alunos primeiros de ensino fundamental. E hoje, a gente está chegando no ensino médio. 96? 1996. E antes, como é que era? Antes, se você... meus filhos, outro dia, ficaram rindo da minha mãe contar que ela estudou sem nunca ter pego um livro. Como que estudavam? Porque as pessoas pegavam, escreviam em pedras, inclusive apagavam ao final, né? Então, assim, esse processo, essa preocupação aí de universalizar a educação brasileira, ela é uma preocupação muito recente, ela é depois da década de 30, tanto que a criação do Ministério da Educação é a partir da década de 30, né? Aí a gente tem os pioneiros da Escola Nova fazendo um manifesto dizendo que o Estado deve se responsabilizar pela educação. Então, assim, foi um processo muito lento aí, se você pensar, e só em 96 que a gente tem, de fato, uma preocupação constante de entrega de material didático pelo governo para todos. Esse para todos está se concretizando agora. A gente, no PNLD de 2015, a gente vai ter, por exemplo, entrega de livro de artes, que vai ser a primeira vez, né? Então, isso é um processo. E dessa forma que eu acho que o livro digital tem que ser visto. Ele tem que ser visto como um processo, não como uma salvação. Porque não adianta você falar do livro digital se você não pensar numa série de outras coisas que estão atrás da educação.
né, que estão por trás desse processo. Por exemplo, a formação do professor, né? As pessoas põem uma fé muito grande, né? Hoje você não consegue ler uma matéria por dia sem falar que o livro digital, o livro digital, o livro digital. Só que muito daquilo que o livro digital pode fazer, por exemplo, fazer com que um aluno tenha uma aula legal de química, de física, ou veja um vídeo de história, isso já é possível fazer há muito tempo. Isso está à disposição na internet. Então, por que não é feito? No efeito, porque a gente ainda não tem uma estrutura pedagógica que permite esse trabalho. Então, achar que simplesmente substituir o livro impresso pelo livro digital vai resolver o problema da educação no Brasil, não vai. Por outro lado, eu acho uma atitude extremamente corajosa do governo, acho que digna, sabe, apesar dos problemas, digna de louvor, de estar implantando este processo dos livros digitais. Porque, da mesma forma que a gente teve boa parte da população brasileira excluída do processo educacional durante 500 anos, se o governo federal hoje não coloca à disposição dos alunos da escola pública esses livros digitais, a gente vai continuar tendo uma geração de excluídos do material digital. Eu vou ter material digital, você vai ter, mais meia dúzia vai ter, mas a população como um todo não vai ter. Então, apesar dos problemas, né, de ter que trabalhar, ter que formar esse professor, porque mais do que o aluno, como o próprio Roger falou antes, né, mais do que o aluno, a questão hoje, às vezes, é você ensinar o professor a trabalhar. Você vai conversar com o professor, ele fala assim, mas o material é digital? Porque se for, eu não sei mexer. Então, assim, não adianta achar que, sabe, que jogar material digital na mão do aluno vai resolver. Por outro lado, é fundamental para a gente não ter uma geração de excluídos digitais, como a gente tem de excluídos hoje ainda analfabetos, né? Que esse material chegue na mão. Então, assim, é importante chegar, mas é preciso preparar o professor, é preciso pensar nas propostas pedagógicas, né? Eu tive participando de um encontro aí este ano de escolas de, digamos, linha A, né? Discutindo material digital. E essas próprias escolas estão indo devagar, porque as questões que envolvem o material digital em sala de aula, elas não são simples de se resolver. Você tem que ter material, por exemplo, que impeça que aluno entre nas redes sociais. Como que é que você faz hoje com material digital caro, se aluno sai pela escada batendo a mochila e quebrando material? Né? E como que você faz a escola? Ela vai fazer um investimento muito grande e em pouco tempo, ano que vem esse material aqui está defasado e ela precisa de ter outro. Então, assim, as próprias escolas particulares que estão implantando material digital, elas estão indo com calma. Eu acho que às vezes existe uma pressão mercadológica, não é à toa que as grandes empresas mundiais de educação vieram para o Brasil, porque, eu não sei se você sabe, mas o governo brasileiro é o maior comprador de livros do mundo. Né? Este programa que dá acesso aos alunos com livro digital, com o livro impresso, é a maior compra de livros do mundo. Né? Então, todo mundo quer vir. Né? O Brasil virou a bola da vez, inclusive nessa parte educacional. Bacana. O Tadeu pediu a palavra. Vamos lá, Tadeu. Eu queria colocar o seguinte, que existe desafios, existe, mas é um processo que eu considero bastante inevitável. Por que que é inevitável? Porque nós sabemos que alguns pilares ficados nesse processo. O pilar da banda larga, né, a questão da conexão é complicada, a questão da formação do professor é complicado, a questão do autodispositivo ainda é complicado para você ter uma escala nacional, mas mesmo assim nós sabemos que esses pilares têm que ser trabalhados. Por quê? Primeiro, a gente poderia dizer, olha, por que não está usando os recursos? Porque a própria escola de formação dos professores não se adequou ao novo mundo. Ou seja, a própria escola de formação dos professores hoje ainda continua ligada exclusivamente ao texto escrito. Ele não trabalha com linguagem multimídia de uma forma mais ampla, não trabalha com animação, não trabalha com vídeo, não trabalha com... Então, o que acontece? É fácil você observar, quando você está trabalhando com o professor, para fazer uma análise, fica muito difícil. E quando você leva a tecnologia para a sala de aula, eu costumo brincar. Você põe uma lousa digital
Se o aluno te perguntar sobre o que aconteceu com a morte do Hugo Chávez ontem à noite, você tem a obrigação de acessar e mostrar para ele. Ou seja, você conecta em tempo real com o que está acontecendo no mundo. Você pode visitar um museu. Então você tem, por isso que eu acho que a grande questão é definir qual é a função dessa tecnologia na sala de aula. Eu acho que reduzir isso é muito perigoso. Agora, porque você tem que... Pois não. Não, Tadeu, eu queria só fazer um comentário. Eu acho que a vantagem desse edital é que esses conteúdos podem ser acessados de casa também, né? A gente está preocupado com a escola, mas no momento em que você tem um tablet de baixo custo, em que o aluno possa levar para sua casa, esse conteúdo pode ser compartilhado. Quer dizer, a escola vai para casa. Ela, assim como o livro vai para casa, com um tablet, a escola continua indo para casa dentro do tablet ou no que for. E a capacidade de atualização disso é imensa, né? Então, temos essa questão da escola, mas tem essa questão também do hábito, que está crescendo, do uso das novas tecnologias, seja pelo barateamento da internet por dia. Em alguns lugares você tem 50 centavos por dia a internet. E o barateamento dos equipamentos. Ainda, obviamente, muito caros para o nosso padrão, mas é uma mistura do uso público com o privado também, né? Sem dúvida. Peraí. Pode falar, Tadeu. Sem dúvida alguma, nós temos caminhado a passos largos. Tanto é que o próprio Ministério, recentemente a gente teve num evento em Brasília, colocou de forma muito própria que ele quer em 2015 tudo na nuvem. Aí tem uma certa contradição, porque se ele quer tudo na nuvem, para que precisa da versão offline? Tá certo? Se vai estar na nuvem, se a ideia é conectar passos. Não, mas aí você pode trabalhar offline, né? Tem essa vantagem. Exatamente. Então o conceito que está aí é o aluno poder baixar na casa dele, realmente, ele poder levar para a casa dele, ele poder usar no computador dele, né? Não precisa ser o computador da própria escola, já que a grande parte tem um computador em casa, é que ele faça o uso. Eu acho que um modelo de referência é essa Khan Academy, que começou como uma brincadeira do sujeito ensinando a sobrinha à distância e viraram, são quase 6 mil vídeos, é um número impressionante de vídeos. Quer dizer, não pode muito também criar muitos empecilhos nessa questão da educação. Eu acho que você tem muitas propostas, tem muita coisa acontecendo. Na verdade, está até aquele momento difícil da gente acompanhar, porque você tem coisas surgindo toda hora. Agora, eu insisto, assim, é fundamental, eu acho que o governo está certíssimo neste processo. Agora, a gente não pode perder de vista que não basta dar o material digital, que é preciso trabalhar o professor, é preciso trabalhar o aluno, é preciso de propostas pedagógicas consistentes. Tadeu, né? Sobre a experiência dos 60 mil tablets para os professores, vocês tiveram acesso a isso? Vocês tiveram algum feedback dessa experiência? Em alguns lugares foi bastante exitoso o trabalho. Né? Nós tivemos, por exemplo, a oportunidade de vivenciar escolas que receberam material, receberam o treinamento e usaram bem. E tivemos situação em que a direção da escola recebeu o equipamento e trancou num quarto com porta de ferro para não ser roubado. Sim. Então o medo é que fosse roubado o equipamento. Então nós tivemos os dois extremos acontecendo exatamente por uma falta de uma política educacional mais ampla, né? Entender que o tablet fechado no quarto, em 6 meses ele já não vale mais nada, porque ele vai depreciar muito rapidamente. Então não tem por que não pôr na mão do aluno. É um risco que nós temos que educar para isso. Desculpa, mas que já é o que acontece com os livros impressos. A quantidade de casos de escolas que os livros estão trancados numa sala, porque senão vai sumir, porque... Você está entendendo? Então, assim, veja que tem uma série de questões por trás da questão do tablet, do material, da tecnologia, que são problemas pedagógicos que precisam ser resolvidos, né? Por isso que eu sempre fico assim... Por um lado, é isso, acho fundamental, é isso mesmo, tem que ter a possibilidade que um professor tem de exemplificar melhor uma aula, passar um vídeo, mostrar um processo por vários tipos de programas que a gente tem hoje, ela é infinita, né? Mas o que eu insisto é que, assim, tem muita coisa disso que os problemas já são os mesmos que já existem. Talvez o primeiro passo seja avaliar a tecnofobia dos professores, mas esse é um assunto para o próximo
próximo bloco. A gente vai fazer um pequeno intervalinho e volta já já.